Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu já me perdi nos números e hoje em especial, estreando o nosso novo cenário. Graças a vocês a gente já está conseguindo rentabilizar um bom dinheiro. Compramos esse estúdio novo. Na verdade a gente agora precisa pagar para isso. A gente precisa de somente mais 927 inscritos. E daí a gente ganha R$19,90 por mês? Mas... Não, daí a gente precisa mais 300 e poucas horas de gravação e algumas outras coisas ali que... vamos focar nisso aí, né? Falta pouco, a gente vai conseguir. Bem-vindos a mais um episódio então, bem-vindos aos nossos novos colegas de bancada. Estamos aqui com o corredor triatleta Wesley e... Corre, pedala e nada. E né? o Bola faz o que? O Bola... É sedentário. Dolar. Enquanto está conosco, Bola. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que a gente tem muito propriedade de causa, né? Vivência, praticamos bastante hoje também para ter assuntos, né? Vamos falar sobre pecado. Então, cada um vai falar aí um pecado acariciado, vai confessar aqui, depois a gente vai debater sobre ele. Mas, primeiramente, vamos entender então o que é o pecado, o que determina o que é pecado, o que não é. Depois a gente pode detalhar um pouquinho melhor sobre ele e qual que é o impacto que ele tem na nossa vida, né? Então vamos começar hoje com o Bola. O Wesley sempre disposto, né? A já iniciar. Bola, o que é o pecado? O que determina o que é pecado, o que não é, enfim. E se quiser pode falar um pecado. Ou se quiser falar sobre outro assunto também. Pode também, tá? Se tiver outra coisa à pauta que vocês não leem. O meu maior pecado é ser perfeccionista. Entrevista de emprego. Isso é ótimo. Eu sou muito perfeccionista. Qual que é o maior defeito? Eu sou muito perfeccionista. Exatamente. A melhor qualidade é a humildade. Então, Júlio, eu acho que o primeiro ponto assim que a gente precisa deixar claro, né? A gente falou já sobre isso. Quando a gente falou... Mas no episódio da tentação a gente falou... Episódio 312, se não me engano. Quando a gente falou da tentação, quando a gente falou sobre a graça, a gente falou sobre isso, né? Mas é sempre bom voltar a esse assunto e salientar bem esse assunto, porque pelo menos, né, no meio religioso onde eu fui criado, nós fomos criados, esse é um assunto que nunca foi muito falado. A gente fala sobre esse assunto assim no sentido, sabe o que é essa palavra e tal, mas assim, estudar mesmo, saber o que ela significa, quais são as implicações, o que a Bíblia traz sobre esse assunto e tal, e o que isso representa para a nossa vida e como que se encaixa, como a gente se encaixa nisso tudo, não. A gente fica sabendo assim, né, com uma coxa de retalhos, assim, a gente vai formando uma opinião e tal sobre esse assunto, mas é uma coisa assim que eu acredito que seja mais superficial do que realmente uma coisa... Fala mais de alguns itens mais aprofundada, representam assim. Ele, né? Não dele. O primeiro ponto assim que eu gosto sempre de salientar, né, que a Bíblia traz essa questão para nós em relação ao pecado, é que o pecado ele não é somente, né, algo de errado que nós fazemos. Pecado, geralmente, quando a gente fala assim, o pecado, aquele cara tem pecado, esse é um pecador, uma atitude pecaminosa, não sei o quê. A gente sempre a nossa mente se remete, né, a alguma coisa que a pessoa faz, né, alguma atitude que ela toma, né. Daí um cara é ladrão, o cara é um bandido, ele é assassino, ele é adúltero, ele é isso, ele é aquilo, sabe assim? E aí quando a gente fala de pecado, geralmente o pecado fica resumido a essas questões assim. O que eu faço, o que eu posso fazer para não pecar, então, como não ser um pecador, como eu posso me libertar do pecado e tal. E sempre fica essa questão assim, né? E a gente sempre salientando, digamos assim, né? E dando ênfase para essa questão assim, de atos que uma pessoa pode cometer. E realmente, assim, o pecado também é isso, né? Se eu sou ladrão e o bandido, ou isso e aquilo, faço coisas erradas, as mais diversas, né, que um ser humano consegue fazer, né, que é um escopo muito amplo de coisas. Somos muito bons. Somos muito bons nisso. Realmente isso tudo é pecado, né? Só que quando a gente trata desse assunto, o mais interessante é a gente saber por que isso acontece. A gente tem que ir à causa do problema, né? Geralmente a gente fica ali, a nossa conversa gira em torno das consequências
mas é interessante a gente saber a causa, né? E o pecado que a Bíblia coloca, juntamente com esse que a gente está comentando aqui, é o pecado como condição, né? Então, o pecado não é algo que eu faço, mas é a condição que eu me encontro. E aí, quando a gente começa a partir, a conversa começa a ir para esse lado, então a gente vê que como que o assunto também começa a se aprofundar mais. Porque se eu posso, daqui para frente, né? Eu tenho 40 anos, eu vou viver até os 80. Se eu passar os meus próximos 40 anos, se isso fosse possível, né? De eu passar os meus próximos 40 anos sem cometer nenhum pecado. Chegar nos 80. Viver assim uma vida perfeita do ponto de vista assim, né? Que não faz nada de errado. Casamento, tratamento dos filhos, amigos e tudo. Sabe assim, uma vida perfeita. Ilibada. Se isso fosse possível. Palavra do episódio hoje. Palavra do episódio hoje. Se isso fosse possível, quando eu chegasse lá com 80 anos, isso não teria, assim, poderia ter até me ter trazido algum benefício em relação à vida que eu vivi, né? De não me meter em confusão, sem culpa, digamos assim, culpa e muita tal. Coisa, né? Só que do ponto de vista bíblico isso não quer dizer nada, porque eu ia continuar sendo um pecador. Porque o pecador, o pecado não está relacionado àquilo que eu faço ou deixo de fazer num primeiro momento. A questão mais profunda é que o pecado é a condição, é como eu me encontrei, quem eu sou. Quando eu nasci, eu já nasci daquele jeito. Já nasceu pecador. Então um bebezinho aí que acabou de nascer ali no Marieta e agora, ele é um pecador já. Não cometeu nenhum pecado ainda, né? Mas a condição que ele nasceu é da maneira como pecador. A gente entende o pecado, né? Um bebezinho ali de um mês ali, não cometeu pecado nenhum. Né? Um serzinho ali, um angelical e tal. Só que ele já é um pecador. No sentido de que a condição que ele já nasceu, ela já é pecaminosa, a condição dele já é sem esperança e a situação já é complicada. Então, um bebezinho, ele já precisa de um salvador, no sentido de que ele não consegue sair daquela condição que ele está sozinho, por ele mesmo. Por mais que ele venha ser uma criança maravilhosa e nunca cometa erros e tal, isso não quer dizer muito essa questão. Então, esse é o primeiro ponto assim que eu acho que é importante, né? Importante a gente falar do pecado também como ação, como a gente pode melhorar cada dia, né? Aquela coisa ser aquela coisa coach assim, né? Como você pode ser uma pessoa melhor cada dia, aquela coisa. Só que é muito importante a gente entender essa premissa primeiro, que o pecado é condição, é a situação que eu me encontro. Eu já nasci assim, não tenho o que fazer em relação a essa questão. E aí é que é onde a coisa começa a ter graça, né? No sentido de que vai para uma ideia de identidade mesmo, né? Agora eu sei que a minha condição é de um pecador, eu sou um pecador. Agora onde que eu encontro a solução? Onde eu encontro a solução, o remédio. Então daí o remédio porque quando só para terminar, né? Quando o remédio terminando já terminou o podcast. 7 minutos. Porque assim, Júlia, é muito perigosa essa questão de o pecado, de a gente tratar o pecado apenas como atos que eu posso cometer, porque eu posso daí me levar a crer, né, e começar a pensar que se eu deixo de fazer isso, então tá tudo certo. É só eu deixar de fazer essas coisas que eu consigo entrar numa condição de que eu sou aceito por Deus em relação àquilo. Então se eu não faço mais isso, se eu deixo de fazer aquilo, se eu começo a fazer isso correto, tal, começo a ganhar aí umas estrelinhas no meu boletim celestial escolar, e aí a coisa eu posso achar que a solução possa vir de alguma coisa que eu faça ou deixe de fazer. Então, por isso que é importante entender essa questão realmente da condição. O pecado é isso, é condição mesmo, essa é a palavra. Eu já nasci nesse estado e não há nada que eu possa fazer que eu, né, por mim mesmo, que possa me tirar dessa condição. O pecado é só o resultado da condição, né? Os atos pecaminosos. A ação da condição, né? Exatamente. Eu não sei se tu vai conseguir falar sobre pecado porque você não comete. E continuando isso que ele falou, a Bíblia traz todas essas definições. Se você pegar a definição de pecado na Bíblia, você vai ter várias definições. Desde a mais tradicional, que talvez seja o pecado como transgressão da lei, né, que é a mais comum no nosso meio, até pecado como sendo não estar em Cristo, ou não permanecer em Cristo.
Estava vendo aqui, 1 João 3,6 diz isso, aquele que permanece em Cristo. Ah, não eram os resultados, era a Bíblia. Era a Bíblia, Tá. não é? Então tem esse, até só que eu queria saber onde é que estava esse verso. E aquele que não permanece em Cristo está em pecado. Então a Bíblia coloca até essa condição do não estar, de estar em Cristo, não estar em Cristo. A gente está mais propenso, né, a cometer o pecado em si. Mas é uma condição, a gente fala isso em quase todos os episódios, algumas condições que a gente não consegue mudar. Uma delas é que a gente nasceu num mundo de pecado. E a gente tem que entender que Cristo nos chamou para sair desse mundo de pecado, dessa vida de pecado, e ao aceitar Cristo, consequentemente, esse mundo de pecado e o pecado em si vai nos incomodar. É aí que a gente começa a discussão dos atos, igual o Bola falou, da gente se incomodar de fazer coisas que a gente não deveria fazer, de pensar coisas que a gente não deveria pensar, ou situações que a gente não deveria estar vivendo. E assim, um dos versos que mais me chama a atenção na Bíblia em relação a pecado não tem muito a ver com pecado. Mas é um verso de Paulo, que eu também não sei onde é que está, deve ser Coríntios, alguma coisa ali, que é o amor de Cristo nos constrange. Por quê? Aquilo que Cristo fez por mim vai me constranger a ponto de eu tentar lutar pelos méritos de Cristo contra essa minha natureza que já tem uma propensão a fazer aquilo que não é correto. O próprio Paulo diz, né? Aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Aquilo que eu não quero, eu faço naturalmente. Então, o ato de lutar contra o pecado por nós mesmos, igual o Bola comentou, não vai ter sucesso algum, porque uma vida de luta contra pecado pelas forças humanas, você pode até ter algumas vitórias temporárias, se fosse possível você lutar e por méritos teus, você com muito esforço passar ileso por essa trajetória aqui, sem você ter um salvador, você ia ser mais uma pessoa que morre nesse mundo e o salário do pecado é a morte. Tá aí a definição mais clara, né, da consequência que a gente tem disso. Então a gente tem que saber equilibrar uma vida de pecado, a qual a gente já nasceu nesse mundo, mas uma vida de uma pessoa que aceitou um salvador que te convida a lutar contra o pecado pelos méritos dele. Cristo, quando esteve aqui nessa terra, ele nunca foi conivente com situações de pecado. Ele abraçou pecadores e os chamou a uma vida transformada. Tem aquele clássico, né, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, vai todo mundo embora, vai, não peques mais. Mais ou menos, resumindo a história de uma maneira bem resumida. Então, assim, uma das lições que a gente pode tirar dessa história. Então, assim, Cristo ele sempre abraçou pecadores. Ele veio para isso, ele veio para estender essa graça. Mas ele fez o convite para que esses pecadores entendam o que é a caminhada com Cristo. E aí, se você quiser entrar em pecados acariciados, vão ser pessoas ou atitudes que a gente tem, que lá no fundo a gente não está disposto a abrir mão, ou não entendeu ainda que Cristo pede que a gente abra mão daquilo. E tem vários exemplos no ministério de Cristo disso aí. Muita gente não entendia o que era a vida eterna e chegavam até Cristo de uma maneira sincera, perguntando a ele. Jovem rico, já estou várias vezes. Nicodemos foi outro que chegou nas suas... relutante. Um cara, talvez um dos mais cultos ali da época, um cara sincero. Não entendi o que é nascer de novo, o que você está falando, o que é essa vida transformada. E aí Cristo tiveram uma aula teológica ali e tal, de pessoas que na sua sinceridade queriam entender o que é o chamado de Cristo. E eu acho que isso acontece conosco de certa forma. Nós podemos ser o mais erudito teologicamente, não, mas eu já li, eu já estudei. Cara, mas se a gente não entender a graça, não entender o papel de Cristo nesse cenário todo, vai nos bater uma duvidazinha enquanto a gente estiver lutando aí meio sem rumo, né? Porque uma hora vai perder o sentido se a gente não tiver Cristo por trás. Então acho que esse é o ponto principal, da gente definir isso, entender as condições que são postas para nós, que a gente não pode lutar contra, mas também entender que Cristo nos chamou para caminhar uma caminhada de santificação com Ele. Né? Entenda bem santificação, o que esse termo quer dizer. Então, assim, essa caminhada, ela faz parte da vida do cristão. É aí que muitos entram com o conceito de que a vida do cristão é uma vida sofrida, é uma vida sem liberdade, é uma vida que ele se priva de muita coisa, é um fardo, é um problema porque você abre mão de muita coisa. Então, muita gente deturpa esse conceito de viver ou tentar viver com Cristo uma vida com o mínimo de pecado possível, com uma vida de sofrimento também, porque a gente deixa de fazer muita coisa e a gente faz coisa que teoricamente vai nos trazer tristeza e vai deixar de aproveitar as coisas boas da vida. A gente cresceu ouvindo isso, né? Não, você não faz isso, você não come isso. Que te dá prazer é pecado. Isso, exatamente, deu prazer é pecado. Então, tem muita ligação entre tudo, vira uma bagunça, mas uma coisa está ligada à outra, porque pecado está ligado a prazer e às vezes está ligado à felicidade, no nosso inconsciente a gente colocou isso, né?
Então, se eu não peco, eu estou triste. Se eu peco, eu estou livre, eu estou feliz. Então, às vezes a gente tem esse problema de definir pecado ou de tentar viver uma vida ao lado de Cristo sem pecado e uma vida feliz e de liberdade em Cristo, que é o que Ele te chama também a ser. E a gente coloca isso, associa isso a um fardo, a um problema. E é isso que a gente está tentando discutir aqui. A como fazer essa caminhada fazer sentido. Porque se não fizer sentido para a gente ser feliz, para a gente lutar, sofrer, vai fazer parte da caminhada também, eu acho que a gente não entendeu muito bem o propósito para o qual nós fomos criados, colocados aqui nessa terra, e principalmente temos a esperança de um dia ter a vida eterna. Então eu acho que esses conceitos eles têm que ser bem amadurecidos. Uma vida ao lado de Cristo, ou uma vida santificada, entendo, uma vida santificada não é uma vida sem pecado, mas é uma vida caminhando com Cristo, ela não é um fardo. Pelo contrário, ela é uma liberdade do fardo que o pecado nos coloca. Fardo aí você entenda como o pecado em si, a consequência do pecado, que a gente acha que não precisa nem comentar aqui, né, os problemas que isso traz junto. Essa liberdade da gente poder ser uma pessoa de acordo, vivendo de acordo com aquilo que aquele que nos criou quer que a gente viva. Então, ele, esse é um ponto. Ele sabe aquela o coisa, modus operandi para a gente ser aquela feliz. coisa do servo bom e fiel, né? A gente, Deus quando Ele nos livra esse é um conceito muito interessante da Escritura, que Deus quando livra a gente da escravidão do pecado, Ele não livra a gente da escravidão totalmente, no sentido de escravidão como escravidão mesmo. Quando a gente é liberto da escravidão do pecado, é no sentido de que o pecado é um senhor muito cruel. E se eu fico como escravo do pecado, a minha vida é terrível e angustiante, né? E vai levar à morte. Então Deus ele me resgata da escravidão do pecado, mas eu sou para eu ser escravo dele. Esse é o sentido, né? Tem o texto de Romanos 6, né? Fala sobre essa questão. O texto que o Wesley citou, eu acho que é aqui, ó. Que do amor de Cristo me constrange lá? Não, aqui, ó. E vocês, quando libertos do pecado, agora vocês são feitos servos da justiça. A palavra servos aqui é um eufemismo, assim, né? Que é escravo. Que é escravos. Então, quando vocês... Você troca de senhor. Você troca de senhor, exatamente. exatamente. O senhor era o pecado e você era escravo de Satanás e do pecado. E agora Deus te chama, mas você continua sendo escravo, mas agora escravo de um senhor bom e fiel. Que é o que Cristo fala lá. Eu quero livrar vocês desse fardo aí, porque o meu fardo que eu coloco sobre vocês é suave e leve, né? Mas ainda continua sendo um fardo. Então, no sentido assim de que existe... Vou ter que sempre ter uma disposição da minha mente, da minha alma para fazer aquela coisa. É um escravo livre. Correta. E para aquele povo ali, você quer um termo mais fácil de entendimento do que esse? Para a gente é um termo pesado hoje em dia da gente colocar. Sim, escravo, o termo aquela coisa. servo, escravo. Servo eles dão uma aliviada para a gente entender. Isso, mas era isso, cara. Isso era uma realidade na vida deles. Não, então agora você serve cegamente aqui. Você teu salário vai se apanhar, vai ser... Mas não, eu vou te tirar daqui porque meu jugo... Então esses termos que a gente tem nessas definições ali são bem isso mesmo, pra gente entender. A gente pra que se entenda lá, né? Numa luta de dois. E aí, só para terminar aqui, ó, porque quando vocês eram escravos do pecado, né? Vocês estavam livres em relação à justiça. Vocês não precisavam ser justos. A justiça, tu era escravo do pecado e você era livre em relação à justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais, pois o fim delas é a morte. Mas agora vocês estão livres do pecado, mas agora vocês são escravos da justiça. Né? E servos de Deus, né? E agora vocês têm o fruto para a vossa santificação e por fim a vida eterna. Que daí vem o texto que o Wesley citou, final, né? Que termina o capítulo, que diz assim, ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, na verdade, essa dinâmica é muito interessante, né? Eu deixo de ser escravo de um para ser escravo de outro. Só que esse escravo, ele é um senhor bom, né? Um senhor fiel, justo, né? Que na verdade ele está, entre aspas, né? Me fazendo escravo de uma coisa, mas que na verdade vai me dar liberdade no final. E o outro senhor, na verdade, num primeiro momento, eu tenho um sentido de liberdade, de que eu sou livre para fazer o que eu quero, né? De que parece que daí Deus é um grande estraga-prazeres em relação ao outro senhor lá,
eu tenho essa sensação de liberdade inicial, né? Tá tudo legal e oba-oba, só que depois... Que ponto chegamos? Aquele ponto chegamos. A gente vai cortar depois. Mas é porque vive uma vida de pecado. Vive uma vida de pecado. Mas não é para crianças, né? Esse gancho do escravo aí, com o link que o Wesley falou aquela hora ali desse fardo, dessa coisa pesada. A semana passada eu estava escutando uma música, se não me engano, é da Deise Jacinto, e eu acho que a letra, o nome era Cicatriz, se eu não me engano. E ela fala sobre alguém que vai para a igreja, onde ele é convidado, há um convite, venha congregar com a gente, venha fazer parte disso aqui. Aí a pessoa chega e ela está feliz, aí a música começa a enredar para um lado, ok, mas tudo bem, mas aqui a sua alegria não é bem-vinda, você tem que se comportar assim, você tem que se vestir assim, você tem que se... Aí começa a encaixotar ela de uma maneira que a pessoa que entrou feliz por aquela mensagem que foi da graça e de viver em Deus, ela começa a ir para um lado comportamental, onde ela tem que ser encaixotada e começar a viver com essa ideia antiga do escravo. Sim. Onde eu sou realmente um escravo e eu tenho que obedecer isso aqui, senão meu senhor vai me punir e eu vou sofrer as penalidades, vou ser chicoteado, enfim, essa crueldade do senhorio, ela é representada através de uma vida encaixotada ali naquele âmbito. É uma crítica, na verdade, à igreja, os comportamentos, os padrões estabelecidos, obviamente, mas acredito que muito disso vem dessa... Quantos minutos a música? Meio faroeste caboclo, né? Resumiu tudo isso. Não, é rapidinho, é 3 minutos e pouquinho. A música é bem rápida. Inclusive, a gente vai colocar um link. Deise Jacinto está convidada a participar conosco também. Ótima, ela é ótima. Não, e a letra é fantástica justamente por causa dessa crítica que é feita a isso mesmo, de que a gente... para a gente se ver livre do pecado, você tem que estar enquadrado dentro de um comportamento ali. Quando, na verdade, isso aí viver, é um pecado, com tudo aquilo que a graça disponível para nós, ela apresenta. Então, essa ideia errada do senhorio, eu tenho que servir a Deus, então eu não posso de maneira alguma ser feliz, igual ele estava falando ali, eu não posso esboçar a felicidade, eu não posso ter prazer na vida com Cristo. Quando ela é totalmente contrária à mensagem de Jesus. Realmente, Jesus em nenhum momento compactuou com os erros. Ele criticou todos, mas quem ele mais criticou foram os fariseus. Aqueles que estavam os mais estudiosos, os mais fiéis, os mais perfeitos ali, né? Na perfeição. Os líderes religiosos de sua época. Isso, exatamente. Mas se a gente colocar muda. Pra gente hoje, o problema todo é o que a gente tem prazer. A gente tem que começar questionando isso, né? Se a gente está achando que, não, vou ter que parar com aquilo que me dá prazer, é porque a gente tem que mudar um pouquinho esse conceito, né? O que está nos dando prazer? O que está nos fazendo feliz? Porque se o fazer feliz, você precisar de pecado para ser feliz, acho que está errado. Aí já, né? Se a gente começar a encontrar felicidade no servir a Cristo, no estar com Cristo, cai por terra tudo isso que a gente está falando aqui, dessa dúvida que a gente sempre tem desse caminhar. É porque tem sempre aquela velha cartilha, né? O que é pecado e o que não é pecado, né? Porque normalmente pode ver, os encontros de jovens antigamente era assim, né? Isso. Pastor, tal coisa é pecado? Aí eu botava uns pastores e aí já começava e dava aquela enrolada. Tinha umas perguntas que não podia, né? Não vamos fazer as perguntas aqui, né? Mas, enfim. Pessoal, esse programa da tarde é para acima de 14, 16 anos, né? Tinha uma faixa etária. Então daí a gente começa a nominar pecado. Daí a gente começa a entrar no... Aquilo que para mim é pecado, eu não aceito que o Wesley faça porque é pecado e ele não pode fazer também. Aí a gente começa a entrar naquelas regras e brigas idiotas, realmente, onde a gente perde o foco do reino e daquilo que é a mensagem do evangelho mesmo. Onde eu entender que todos nós somos pecadores, todos nós estamos numa condição de pecado e que todos nós precisamos da graça de Deus para nos libertar e tornar livres desse fardo. É que essa discussão, muitas vezes, ela vem antes da transformação. Se a gente entendeu ou passou pela transformação que Cristo deve operar na nossa vida, ou deveria ter operado, essas discussões elas se tornam irrelevantes ou até detalhistas. Porque aí você vai aparar uma aresta ali, né? De repente conversar sobre um caminho a seguir, uma igreja, uma denominação, de repente fazendo as suas normas ali, suas regras. Isso aí também tem o seu ponto. Mas as pessoas, quando a gente começa a discutir muito isso,
Normalmente é gente que está querendo uma autorização para fazer algo que ela sabe que é errado, mas ela precisa de alguém. Ela está perguntando para 10 pessoas para ver se valida aquele comportamento. Se uma falar que está certo, ufa, eu vou. Mas é de uma... É a mesma coisa da gente ter é de uma imaturidade espiritual muito grande isso, porque é a mesma coisa da gente ter alguém que a gente admira na internet, que a gente segue algumas coisas que essa pessoa fala, sei lá, alguns vídeos bonitos, tem muito disso hoje, né? Uns vídeos bonitos que se colocam ali de manhã, tal, pô, hoje, legal, beleza. É a mesma coisa a gente ter um guru espiritual, sabe? Da gente não por nós mesmos ter o nosso relacionamento com Cristo e esperar que uma igreja, que uma pessoa, que uma seita, que uma religião, que uma denominação, que um país, que uma cultura, que alguém nos diga o que fazer e que aquilo é certo ou errado. Porta dos Fundos tem alguns vídeos em relação a isso, né? Muita coisa ali não se aproveita, mas, cara, eles têm uma visão assim bastante crítica em relação a isso. E o Deus tal, e se for esse, e se for aquilo. E às vezes a gente não tem uma identidade com Cristo. Para pensar, e se o do fulano for certo e o teu for errado? A gente não sabe, a gente está seguindo um púlpito, ou seguindo um pastor ou um líder. Quando nós deveríamos estar seguindo a Cristo. Eu não estou dizendo que não tenham líderes que seguem a Cristo. É claro que existem. Sinceros de coração em várias denominações, não em uma só. Então, assim, a gente tem que colocar que os cristãos eles precisam de um líder espiritual, é claro, mas eles precisam estar ligados a Cristo para entender o que é a vontade de Cristo. Porque tem muita gente boa sendo enganada por líderes que estão ali com uma intenção não muito boa por trás. Então, se a gente não tiver essa liderança de Cristo por trás, a gente vai sempre estar perdido entre o que é certo e errado. Uma hora a gente vai achar que é certo isso, outra hora aquilo já vai ser errado, outra hora aquilo já vai se tornar certo e aquilo fica mudando e a gente fica louco e a gente não consegue achar a maneira... Poxa, a gente não consegue nem estabelecer princípios de vida, às vezes, princípios corretos, né? Porque a gente está falando para pessoas sinceras e a gente também busca isso de coração. A gente erra, peca pra caramba, mas a gente busca estabelecer princípios para viver e seguir de acordo com aquilo. E, não, agora é certo, semana que vem já não é mais. Agora pode isso, agora não pode aquilo. Poxa, por que existe essa confusão toda? No meio evangélico mesmo, no meio católico, enfim, essa mistura toda. Por quê? Porque as pessoas não buscam a Cristo, buscam uma denominação que se encaixe dentro daquilo que elas querem fazer ou daquilo que elas querem deixar de fazer, daquilo que elas acham correto ou acham errado. Então, eu vou me adaptar a uma igreja que fale isso, isso, isso. Aonde tem? Você vai achar. Pode ser que você vai achar. Não é essa. Vai sair gente daquela e vai fundar uma nova de acordo com aquilo que você quer. Então, assim, tem o seu papel? Tem muitas pessoas achando a Cristo dessa forma. Mas quando Cristo toca o coração de uma pessoa, essa pessoa vai conhecer a Cristo. Ou você serve ao Senhor pecado, ou você serve ao Senhor Cristo. Você não tem como caminhar no meio. Se você está no meio, você está mais para o lado do pecado, infelizmente. Então, assim, a gente tem que buscar esse conhecimento, buscar esse saber a vontade de Cristo. Porque a própria definição, pecado é transgressão da lei. Que lei? Se você não sabe nem o que é a lei de Cristo. Então, a gente não vai nem saber definir o beabá de pecado. Vamos dizer, a definição mais... Não vou dizer rasa, mas a definição mais simples de pecado que é essa, né? E é uma questão realmente... A gente não sabe nem o que é. É uma questão de maturidade. Eu tava lembrando, você falou... Aqui eu lembrei de... Uma vez você contou que foi uma... Eu? Não. Eu vou você citar conta a história tua. Não, eu já cansei de contar a história minha, vocês nunca revelam de você. Vou contar uma agora. Inclusive, Janaína não sabe. Quem é Janaína? Que foi eu não vou dizer pastor, um líder espiritual na casa dele uma vez e levou uma criança. Meu Deus, não. E a criança se pendurou perto lá da área externa ali, da sacada, e tinha um risco bem grande de cair e tal. E aí eu fiquei pensando assim, realmente assim, quando é uma criança, você tem que olhar, não vai pra lá, não vai ali porque é perigoso. Porque ela é completamente imatura, algumas bem burras, mas assim, não vai ali, tem que ficar delimitando a área, porque ela é imatura, ela é infantil, ela precisa conhecer ainda as coisas. Mas ele não precisou falar isso pro líder lá, religioso, se bem que ele também precisava de algumas orientações, mas ele não precisou falar, não vai ali porque é perigoso, a sacada. Ele tinha condição de ali saber que ali tinha um risco e evitar isso ali. Por quê? Porque já existe uma maturidade, já existe um conhecimento. Relacionamento com Cristo é isso. Talvez inicialmente você vai ficar, isso aqui pode, isso aqui não... Depois de um tempo de relacionamento e maturação desse relacionamento com Cristo, você já sabe o que é certo e errado. Você já sabe aquilo que vai constranger na tua relação com Deus e aquilo que não vai. Você já sabe o que Cristo vai se alegrar com você e o que você não vai. E isso é no convívio com as pessoas também.
Mas o que a gente não pode é querer que todo mundo aja de acordo com a nossa maturidade, a nossa relação com Deus. A minha relação com Deus é diferente de cada um de vocês. E o problema também é a gente estacionar nisso aí, né? É. A gente achar que aquilo que a gente Agora faz tá bom. exatamente. Outra coisa, Júlia, assim, ó. Depois eu vou citar o nome das pessoas. Não, a gente cita tem não. mais fundo na história, tem mais coisa. Fica tão simples entender essa situação quando a gente deixa a Bíblia dar nome aos bois, sabe? Tá ali. Então pronto. Então a gente estuda a palavra de Deus e tal e descobre ali, a resposta tá ali. O problema é que assim, muitas vezes os evangélicos, né, de maneira geral, acusam, por exemplo, a Igreja Católica ou os católicos porque eles seguem mais a tradição do que a Bíblia, por exemplo, né? Ou a tradição da igreja e tal, ali, os dogmas da igreja, Os ritos. às vezes são mais importantes ou de igual importância do que a própria palavra de Deus, né? Só que nós, como evangélicos, né, no sentido assim amplo, nós também montamos ao longo da nossa história tradições e que às vezes essas tradições elas são maiores do que os ensinamentos bíblicos. A gente às vezes acusa os nossos irmãos católicos, mas nós fazemos às vezes igual ou pior do que eles, né? Porque a gente fica criando situações e tradições. A Bíblia não trata desses assuntos e a gente coloca aquilo agora como situações assim importantes, e sendo que aquelas situações não têm importância nenhuma, né? Eu lembrei de uma frase do pastor Iago Martins, sabe quem é o Iago? Dois Né? dedos de teologia, né? Ele diz assim, ó... O Wesley ele não acompanha. não dá, né? A gente que é mais jovem... Satanás quer nos fazer... Foi pastor aposentado. Mas olha só que interessante, Satanás quer nos fazer lutar contra pecados que não existem, para nos dar a sensação de santidade, enquanto ignoramos as verdadeiras falhas morais. Geralmente, essas verdadeiras falhas morais são aquelas que a Bíblia trata desse assunto. Está explícito ali na Bíblia o que é mundanismo, o que é isso, o que é aquilo. Mas isso aqui deixamos aí. E a gente fica se preocupando com essas outras coisas, né? Mas isso aí é um link com... Acho que o que o Lewis falou também. Lembra que ele falou? Claro. Ele fala... momento Lewis. Ele fala que os pecados da carne eles são maus. Mas os mais graves são os pecados do espírito, Exatamente. Né? Ou seja, eu vou denominando esse aqui, porque esse aqui eu consigo dar nome para esse pecado, para aquele outro. Exatamente. Mas aqueles do espírito ninguém quer tratar. E aí ele termina dizendo assim, ó, você se sacrifica não ir ao cinema, ele vai citando um monte de exemplos aqui, né? Você se sacrifica em não ir ao cinema, não usar bermudas, não fazer tatuagem, etc. Tudo pecado. E acaba gastando uma energia grande na luta contra inutilidades morais. Ao invés de se esforçar na batalha contra aquilo que importa. Deixar a Bíblia definir o que é mundanismo, ao invés de aceitarmos definições culturais e pessoais, dá-nos foco na luta contra o mal, ao invés de ficarmos desferindo golpes no ar. Viver a alvejar sombras gasta a força que deveria ser usada contra os verdadeiros inimigos. E assim, ó, pelo menos, né, na tradição evangélica na qual eu fui criado, que nós fomos criados, pelo menos essa é a minha opinião, né? Não, fala por ti. Não quero entrar a gente eu fui criado em cima disso. De ficar minha vida inteira criando esses espantalhos e ficar guerreando contra eles. E quando caiu uma teoria, criava-se outra para justificar que não Para podia. justificar aquela. E aí, sabe o que aconteceu? As verdadeiras lutas, a verdadeira definição de mundanismo, aquilo que era pecado, realmente que a Bíblia tinha colocado, isso nunca era dito. Aí a gente ficou se preocupando aqui, né, que nem ele falou aqui, se poderia ir no cinema ou não, se poderia assistir esse tipo de filme ou não, se poderia assistir, será que pode ouvir essa música ou não pode? Será que pode usar essa roupa ou não pode? Será que pode isso? Será que pode aquilo? Será que pode beber isso? Será que não pode beber isso? Será que pode comer isso? Será que não pode comer isso? E aí pronto, e a nossa vida foi pautada por essas coisas. E os pecados... E aquilo que, quem sabe, as situações realmente importantes
não foram tratadas e simplesmente a coisa foi... É que o inverso resolve. Foi por esse lado, sabe? O inverso resolve. Quando você trata os verdadeiros pecados, que é aquilo que Lewis fala e o que o Iago falou aí também, quando você trabalha para resolver esses outros pecados, todo o resto ele é automaticamente resolvido. Aquilo que realmente é falha, aquilo que realmente é errado, aquilo que é realmente pecado, ele é completamente ignorado na sequência, porque o verdadeiro problema foi resolvido, né? Então, quando eu trato o orgulho, quando eu trato a inveja, a fofoca, quando eu trato tantos problemas que é o verdadeiro mundanismo entrando na igreja, Sim. que é o medo de toda a igreja, né? O mundo entrando na igreja. Quando eu trato esses problemas... É o esmalte vermelho. Eu vou resolvendo os problemas de verdade e todo o resto que a gente estava ocupado em reuniões e decidir se vai mandar, se não vai, se vai excluir, se não vai, enfim... Ele é completamente esquecido, porque as pessoas começam a se enveredar por um caminho onde a salvação é o principal propósito de todos. E a comunhão entre eles e com Deus é o que mais importa. Então, assim, é um caminho que leva a uma harmonia com Deus, e essa harmonia reflete na harmonia entre os irmãos, né? Então, assim, a comunidade cresce quando tem isso. É fácil a gente entender isso, porque os pecados que a gente consegue nominar, discutir, falar e colocar numa reunião para descobrir se é certo ou errado, são mais fáceis da gente combater. É muito fácil a gente colocar um livro de regras do que fazer e não fazer. É muito mais fácil você passar para uma pessoa ou educar uma pessoa dessa forma. Agora, vai colocar valores nessa pessoa, vai colocar princípios. Numa criança é muito mais difícil. Vai educar uma criança com proibição ou aceitação. A gente foi educado um pouco assim. Talvez uma coisa melhor dessa geração que está vindo, que a gente não teve, é isso. As mães ou os bons educadores hoje em dia prezam muito por isso. Explicar para uma criança o porquê ela faz ou porquê ela não pode fazer algo do que simplesmente bater no momento que ela faz. É uma discussão que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas eu já vou chegar no ponto que eu quero. Porque é muito fácil a gente colocar as regras e reprimir quando acontece uma coisa errada ou dar um doce quando faz uma coisa certa. Isso é para educar cachorro, não é para educar ser humano. Então, assim, a gente tem uma coisa chamada livre-arbítrio dentro da gente, que a gente tem que entender o porquê que a gente faz ou porquê que a gente deve fazer ou deixa de fazer. E a sabedoria nisso vem desde pequeno. Então, se você coloca uma pessoa, poxa, de princípios, de valores, não, você vai respeitar a tua mulher, você vai respeitar teu marido, você vai respeitar teus filhos, os idosos e tal, coloca isso devagarinho numa criança, quem sabe ela seja um adulto que não vai ter tantos problemas em respeitar o semelhante. Estou falando de um assunto. Não estou dizendo... Também tem os seus problemas na permissividade, vamos dizer assim. Mas assim, o que eu estou querendo dizer é que é muito fácil para a gente colocar um livrinho de regras do que fazer ou do que não fazer. Isso é o cristianismo água com açúcar. O que Paulo falou lá, né? No início era isso. A partir do momento que você precisa crescer, você precisa amadurecer essa ideia. E assim... O que eu vou falar é de mim, não é de uma igreja, ou não é de... Normalmente, as pessoas mais... É até chato, assim. As pessoas que têm mais essa coisa de apontar, de dizer, de errar, são as que mais devem, normalmente. Ora, mas os maiores fanáticos religiosos... Isso aí Freud já dizia isso. Sei lá, eu não vou nem pegar alguém que já dizia... Quer citar nomes? Sim, porque o ser humano ele é pecador, gente. A gente não é uma fortaleza assim que tá tudo certo, tá tudo... Então, às vezes a gente tem algumas questões que vamos parar um pouquinho, vamos dobrar nosso joelho com muita humildade, ter um relacionamento com Deus e entender o porquê. A gente vai ver que... Porque a gente coloca, não, é simples, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é o mais difícil do cristianismo. O mais fácil é o livro de regra que a gente está se batendo aqui, discutindo. E às vezes a gente fica uma vida inteira aqui e esquece dos valores, dos princípios e, de novo, perde oportunidade, perde pessoas, magoa pessoas e deixa de se responsabilizar por aquilo de mais precioso que Deus colocou para a gente se responsabilizar, que é o nosso semelhante, nossa família, influenciar pessoas para o reino de Deus. E às vezes a gente passa por cima disso tudo por causa de um livro de regra, não que ele não tenha o seu papel, tem o seu papel, mas ele não deve ser levantado ao ponto da Bíblia, ao ponto dos princípios que Deus pede que a gente sirva. Então, assim, a gente está falando de pecado, e o pecado ele engloba muitas coisas mesmo. Ele engloba a nossa vida, às vezes. Porque a nossa vida é uma vida de pecado, a gente tem que reconhecer isso. Mas assim, vamos entender que Cristo nos chamou para tirar dessa lama
de viver com os princípios dele e a partir desses princípios a gente entender o que é a vontade dele. E essa vontade aí sim vai ser leve, o meu fardo vai ser mais leve e vai ser muito mais tranquilo você viver os princípios que Deus pede do que os princípios que você vivia antes de conhecer a Deus. Mas assim, muito cuidado ao apontar o cisco que está no olho do teu irmão e esquecer a trave que está no teu olho. Isso é bíblico, isso não é ninguém que está falando. Então a gente tem uma tendência a isso. A gente tem uma tendência a isso, principalmente quando a gente deixa de olhar para nós, porque nós precisamos fazer para estar aos pés de Cristo, e começamos a olhar para quem está do nosso lado e o que essa pessoa precisa fazer. A gente não conhece a luta do nosso irmão. Então vamos focar na nossa luta, que talvez focando na nossa luta a gente influencie pessoas positivamente. Não apontando o dedo, mas vivendo uma vida que talvez essas pessoas olhem para a gente e dizem, poxa, eu acho que esse aí caminha com Cristo, vamos caminhar juntos. E é muito mais fácil se o comportamento do outro está me incomodando tanto, está me tirando a paz. É meio né? doentio isso até, sabe? Se me incomoda tanto, mas muito mais fácil disso parar de me incomodar se eu for lá e ajudar ele a sair logo daquilo, mas incomoda, Júlio, mas incomoda. Isso é vastamente comprovado pela psicologia, por isso que eu falei de Freud. É comprovado por causa que você está se vendo naquela pessoa. A Bíblia fala isso também, entendeu? O Freud já dizia, quando a pessoa é muito legalista, para trazer o termo aqui evangélico, né? Quando o cara é muito legalista, ou ele é tarado ou é ladrão. Ele já falava isso, e é isso mesmo. É isso mesmo. Ele citou algumas coisas, né? Tarado ou ladrão, pode ver. E a Bíblia fala isso, a Bíblia fala assim, ó, quando você olha o cisco que está no olho do teu irmão, cuidado que tem a trave que está no teu. E o interessante ali é que a Bíblia traz os dois materiais, chamando a atenção, porque os dois materiais são do mesmo, eles são do mesmo material. Do mesmo material. Porque aquilo que você vê lá no olho do teu irmão é o que você vê em você. É do mesmo material, por isso que te incomoda. Só que em você multiplicado, e você não quer enxergar. Não, mas tu não quer enxergar, tu enxerga o pequenininho que está lá no olho do irmão. Mas isso acontece porque essas coisas não são tratadas. E essas coisas têm que ser tratadas. E assim... E só um pouquinho. E você calha a boca. Cala a boca, agora sou eu. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui que eu sempre uso, que é esclarecedor. Assim. Por exemplo, a questão da modéstia cristã. Onde nós fomos criados se falava muito sobre modéstia cristã. Só que modéstia cristã foi colocado para nós assim, ó, você tem que usar saia até determinada altura de joelho, não pode usar blusa de alcinha, tem que ser com manga, não pode usar esmalte tal, o cabelo tem que ser desse jeito, não pode usar joia, tomar cuidado com a maquiagem, né? No caso coisa hippie também não podia. Tem umas regras tem umas regras para os homens assim também e tal, né? Não mas mais leve, né? Porque quem fez o livro foram os homens, né? Com a vantagem. Como tem essa coisa assim, né? O homem só podia usar bermuda num determinado dia. Isso. Para não destacar algumas partes. Mas essa coisa era destacada mais no comportamento das mulheres, né? Isso, sempre. Então assim, e aí o que acontece? A pessoa, ela... Não ficou mulher nem Não, a pessoa... O que acontece é o seguinte... Somos uma comunidade masculina. O que acontece é o seguinte, essa coisa da modéstia cristã, a pessoa não entendeu o que é aquilo na Escritura, porque existe lá o conceito da modéstia cristã, que é um conceito até muito, muito belo, muito bonito. Aí ela tinha que ir na sua saída. É um conceito buscar moda evangélica. É um conceito que deveria ser amplamente assim discutido na igreja, falado sobre isso, porque é muito interessante esse assunto. Só que esse é um assunto que não é colocado e as pessoas elas não são ensinadas a tratar do problema. E aí sabe o que acontece? Aí a pessoa trata do problema externamente. Então assim, a pessoa ela não entendeu o conceito, ela não entendeu direito o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Tá uma coisa assim difusa, confusa, né? Numa área cinzenta assim, mas tá. Só que daí assim, ela vai para a igreja com a saia na altura tal, né? Usando determinada roupa, sem maquiagem, sem aquilo, entrou, tá tudo perfeito. Só que não tá tudo perfeito. A pessoa tem uma coisa externa que ela tá fazendo porque disseram para ela que é para fazer daquele jeito. Tu entende como que o pecado não é tratado? E a gente fica com essas externalidades aqui, com essas sombras. Cada um vai criando a sua régua. E daí cada um vai criando a sua... Falaram abaixo do joelho, ali está no joelho. Não, exatamente. Aí a gente vai criando umas bizarrices, porque é o que mais tem.
as coisas mais absurdas e perversas ao longo da história da humanidade. E a gente condenou os fariseus sabe, porque criavam as regrinhas lá. E aí, Júlia, assim, ó, o problema não é tratado. O cara não usa joia, não usa isso, não usa aquilo. Só que daí, assim, o cara compra um carro lá de 350 mil reais, 400 mil reais. O cara compra um relógio de não, é só... Aí o cara compra um relógio de tanto... Por quê? Relógio de boa. Relógio não é joia. Mas ele vê a hora no celular. Um carro de R$500 mil, tudo tranquilo. Agora aparece com uma bijuteria. Lá da bijuteria de R$20 para tu ver a BO que dá. Então assim, ó, essas são bizarrices que a gente vai criando. Porque o problema em si não é tratado. Eu vou citar outro exemplo. Cita. Tinha uma época que não, tinha a aliança, né? Aí aumentou a aliança, né? Alô, Cristina. Aí não pode jogar, mas nós vamos colocar um aparador. Aí aumentava a aliança desse. Isso, Aí o aparador era R$8 mil, mais ou menos de ouro aqui. Aí dá até não dobrar mais o dedo, esse dedo anelar. Mas em outro dedo se colocar. Fora os botões, né? Então, se você não trata, aquilo represado, aquilo deságua em outras coisas. Então o problema é tratar aqui e o problema não é tratado. Então quando a gente, sobre aquilo que o Iago falou, tem a ver com essas questões. A gente não trata do problema porque a gente não fala do problema. Entendeu? O mundo entrando na igreja são os melismas do Leonardo Gonçalves. Sabe assim? Mas aí os irmãos estão se matando lá na fofoca e na desgraça e está tudo bem. E quem está trazendo o mundandinho para a igreja é o Leonardo Gonçalves, está melismando na música. Que tu sabe que isso acontece? Era bateria, isso. Era, enfim, sabe, materializava sempre alguma coisa que fosse... Assim, de novo, é muito mais fácil questão. Você dar nome aos bois, aos pequenos. Sim. Né? Então, você diz, eu não estou dizendo pessoas, estou dizendo atos pequenos. Que foi que a gente citou aqui, do que a gente conversar cristamente falando sobre os princípios que Deus quer que a gente tenha, de modéstia cristã, de humildade, de auxílio ao próximo, de organizar a coisa para fazer por um motivo ou deixar de fazer por um motivo. Isso tem uma importância para a gente caminhar junto, mas se perdeu completamente a noção dessa discussão ou de fazer. E é difícil você ver alguma coisa nesse sentido surgindo, porque é um assunto tão problemático, só que ele fica no abstrato ali. Ele está ali, uns fazem, a gente fala, para ir na igreja vamos se comportar nesse guarda-roupinha aqui, com essa roupa aqui, com esse horário aqui, vamos falar essas palavras aqui. E aí depois sai daquilo, você tira aquilo e veste a tua outra roupa de depois daquele momento. E a gente nunca entendeu que Cristo deve estar o tempo inteiro. De novo, é o estar só na igreja e não ser o cristão fora dela. Virou tradição, não adianta. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente se adaptar a isso ou fazer isso do que a gente discutir isso e entender o porquê que Cristo pede isso. E outra coisa, quando a gente entender o porquê que Cristo pede isso, a gente vai entender que é muito mais complicado do que essas discussões que a gente está tendo. Mas é claro que é muito mais complicado. Nessa simplicidade. Enquanto eu perco tempo aqui, eu não mexo no real problema. E ninguém gosta de mexer em problema. Porque aí você vai mexer no eu, você vai mexer no ego e Cristo vai ter que viver no teu lugar. Você vai ter que mudar muita coisa. Muita coisa. E a gente superficializa isso. E quem somos nós para botar o dedo em alguém também? Nós somos... Já estou tentando parar faz um tempo. Não, mas assim, quem somos nós para falar dos outros? Assim, o que eu estou dizendo é que a nossa situação ela é precária mesmo. A gente não tem a coragem, às vezes, de chegar a Deus. Eu preciso abandonar isso, eu preciso largar isso, o Senhor sabe, o Senhor me conhece, mas a gente não tem a humildade e o cristianismo suficiente para reconhecer isso. Isso se chama pecado acariciado, que é o tema inicial ali. A gente não tem a hombridade suficiente para colocar aos pés de Cristo uma vontade que já nasceu com a gente, mas que Cristo ofereceu ajuda para isso. E aí a gente fica discutindo o que fazer, o que não fazer. Tem calhamaços de livros com regras, mas a gente não entendeu ainda o que é cristianismo. E o principal, aí começa a ficar sofrido, aí começa a ficar doloroso porque a gente não tratou aquilo que está na raiz lá no coração. Né? Exatamente. Se a gente ficar mexendo com atitudes, a gente nunca vai mexer com o coração. Exatamente. Esse é o principal papel de um dos, né? De todos os principais, papéis de Cristo, é que a lei todo mundo já tinha, eles estavam tentando e criava-se regra em cima de regra e tal, mas a história, para mim, do bom samaritano, ela retrata bem isso, porque nenhum dos que passaram lá pelo cara jogado na estrada, eles descumpriram a lei, descumpriram a regra. Mas o único que entendeu a essência da lei era o samaritano. Porque um não podia porque ele estava a caminho da sinagoga, se ele tocasse ele ficava vindo por outro, não podia porque era isso, outro não podia. Todo mundo tinha uma desculpa
e que a lei daria cobertura para a pessoa. Mas o único que entendeu a essência da lei, que é o amor, foi o bom samaritano, que, independente do que estava escrito lá na regra, ele falou, a lei maior é o amor, então eu vou ajudar esse cara aqui. Aí juntou, deu, pagou além do que fosse necessário e não largou. Ele falou, ó, eu vou voltar. Se ele gastar, eu vou pagar de novo aqui. Então, a essência da lei, ela é profunda, ela vai além do que está escrito. E aí, uma vez eu ouvi um negócio que é assim, ó, quando você tiver entre a lei e o amor tem que reinar. Sempre, né? Sempre. A gente tem várias vezes a Bíblia apontou para essa questão, né, do amor, da dignidade da vida humana. Quando estava sendo afetado aquilo dali, as leis foram mudadas, entre aspas, né? O próprio Deus fez isso, né? Uhum. Lembra com as filhas lá, filhas de Zelofehad, eu acho que era? Nome difícil, não sei nem quem estava na Bíblia. Assim. Morreu o pai lá, os homens da família, sobraram as filhas. Só que pela lei de Moisés lá, elas daí não tinham direito à herança, porque eram uns homens só que ficavam com a herança. E aí elas eram, acho que não sei se eram 2 ou 4 irmãs, se eu não me engano. E elas ficaram, não lembro. tipo assim, acho que é um dos últimos capítulos de Números ali. E aí simplesmente assim, Júlio, por causa que não tinha marido, porque não tinha mais ninguém, é só elas, o que era de herança pela lei, elas não tinham direito. A casa que elas iam ficar, enfim, terreno, não sei o que era, simplesmente isso. Aí elas foram lá, e aquela lei de Moisés, a lei que foi dada por Deus, lá Deus deu a lei, né? Lembra da lei? Deus deu a lei no Sinai, e também deu a outra lei que foi colocada num rolo e era colocada ao lado da arca, lembra? Essa era a lei, foi dada por Deus. Uhum. E aí essas mulheres foram lá para Moisés e falaram assim, tá, mas como é que fica a nossa condição? E aí Moisés foi para Deus, e daí Deus falou assim, realmente, tem essa questão. Muda ali a parada e elas têm direito à herança. E aí? Aí teve uma galera que se revoltou. Provavelmente. Não! Deus está errado. É isso aí. Muitas questões aí. E não precisamos ir nem nessa história que ninguém conhece. Primeira questão. Pega Jonas. Jonas é talvez o mais famoso disso. Eu vou lá porque vão amaldiçoar. Deus prometeu que ia destruir aquele povo. Destruiu? O Jonas ficou bravo. Por quê? Porque perdoou. Exatamente. Uma pergunta interessante em relação a essa história bíblica, né? A lei que Deus tinha dado, então, ela era errada, né? Uhum. Ou incompleta. Deus errou. Uhum. Acabamos esse podcast com esse furo de reportagem. É um furo de reportagem. Deus esqueceu de escrever uma parte da lei ali para que ela fosse mais justa. Mas tu vê, tem essas questões. Uhum. E aí? Como que a gente lida com essas questões? Então, assim, é aquilo que tu falou. Tem até um texto de Ellen White sobre isso, né? Se entre o lado da repreensão ali, de eu seguir a regra e fazer acontecer a lei, e entre o lado da misericórdia, a gente sempre tem que pender para o lado da misericórdia. É um texto meio esquecido esse. Bem esquecido. Infelizmente. Não lembro direito do texto, mas a essência é essa daí. Mas ele é pouco difundido, assim, infelizmente. Enfim, gente. É isso. Chegamos Já deu? Ao final, já estão fechando, estão desligando ali, já estão desconectando. Tá chovendo, né? Temos as considerações finais aí, parte de cada um. Se quiserem falar de um pecado, que vocês estão aí ainda... Vou terminar com o texto de Chesterton, então. Pro Wesley soltar. Chester, a gente tá falando de ideal cristão. Ele tá com o texto já separado desde... Não, eu lembrei agora, procurei. Não, peraí, tem os tópicos aqui, estão anotados aqui que ainda temos que ver. A mente vai borbulhando e a gente vai lembrando das coisas, né? Vamos lá, então Chesterton, então. Esse texto dele é bem legal, tem a ver com aquilo que a gente falou, com aquilo que o Wesley falou, né, sobre esse negócio do ideal cristão, de viver o evangelho, isso, aquilo e tal. E o Chesterton uma vez disse assim, o ideal cristão, ele não foi testado e reprovado. Na verdade, ele foi considerado difícil e por isso ele permaneceu sem ser experimentado. Eita, Chesterton. Pesadinho. Pesadinho, né? Mas é isso, assim, às vezes a gente acha que essa coisa do cristianismo, do ideal cristão, ele foi rejeitado porque ele foi testado e reprovado. Não funciona isso aqui. Na verdade ele foi abandonado, né,
porque ele foi considerado difícil e, quem sabe, até hoje ele permaneceu ainda sem ser experimentado. Quem sabe foi experimentado até hoje por uma pessoa só, né? Que foi Cristo. Então, a gente tem que trazer a nossa mente de volta para essa questão e, quem sabe, em nós, né? Quem sabe esse ideal seja experimentado. Obrigado você que ficou até o final. Obrigado a vocês que também ficaram aqui até o final. Agora Difícil. A gente, Não tínhamos muita escolha. Não tinha muito o que fazer hoje. Tá. No nosso primeiro episódio em novo estúdio, né? Talvez semana que vem a gente vai estar em outro lugar. Talvez na sua casa. Enfim, obrigado. Vamos fazer uma gente. campanha, nos receba em sua casa, Isso, né? eu tinha o Gugu na minha casa, né? Enfim, o Gugu faleceu, né? Um abraço, os familiares, condolências a todos. Morreu? Caiu do telhado. Foi o Gugu, morreu, né? Quem morreu? Gugu. Faz tempo, né? Ele caiu do telhado, por isso nunca troque nada Tá no igual telhado. aquela moça lá que foi no Ticaracast lá que... Já acabou ou não? Já? Ok. Tu viu aquela moça que foi com o Ceará, né? Não.